Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos seguir então hoje a leitura da nossa Bíblia. Nós estamos no Novo Testamento. Hoje vamos para João 19, ver justamente sobre a crucificação de Jesus segundo João. Depois a gente troca uma palavrinha aqui, como sempre. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos aí e nos acompanhar nessa leitura. Primeiro vamos ler o Novo Testamento, depois iremos para o Antigo. Vamos lá? João 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lhe trago fora, para que saibas que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamavam, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas estes, não é amigo de César. Qualquer que faz mal ao rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, que em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais do sacerdote: Não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilato: Não escrevas reis dos judeus, mas que ele disse: Sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes.
Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isope, lhe a deram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. E aí está novamente, né, pessoal, a crucificação de Jesus, e como eu falo para vocês sempre, em cada livro tem um detalhe diferente. A gente vai ver uma passagem diferente em Lucas, a gente vai ver alguns outros detalhes em Mateus, a gente vai ver outros detalhes que aqui não aparecem em Marcos, né? Então, todos esses livros que a gente já leu, cada um deles traz um detalhe diferente, traz algo a mais para nós, né? Aqui vem a questão de que não quebraram as pernas de Jesus para que as Escrituras, então, fossem cumpridas. Escrituras, leia-se os Antigos Testamento, o Antigo Testamento, tudo aquilo que se escreveu pelos profetas acerca do que aconteceria com Jesus. Se quebram as pernas das pessoas que estavam crucificadas para acelerar ou garantir a morte, a pessoa acaba morrendo sufocada, né? Por quê? Porque não tendo o apoio das pernas, ficando apenas no apoio dos braços, ela não consegue respirar, né? Fica ali crucificada e devido a os braços estarem esticados, ela não tem mais o movimento de respiração.
né? Então, dessa forma, não conseguindo respirar, em poucos minutos acaba vindo a óbito. Por isso que quebraram dos ladrões, que provavelmente não estavam ainda mortos, e de Jesus não o fizeram, porque já estava morto, porém o perfuraram com uma lança, né, atravessando a lateral aqui do corpo. Era uma lança longa, típica para isso, que pegava, traspassava o lado, chegava ao coração. Então, e assim garantia a morte, né, da, da pessoa, do condenado, em síntese, né? E a gente vê aí que na hora fatal ninguém salva Jesus Cristo, nem mesmo Pilatos. Pilatos tinha esse poder de salvar, no entanto, ele diz, né, em outra passagem: lavo minhas mãos. Né? Ou seja, isso não é comigo, vocês estão condenando eles. Alguns dizem que Pilatos poderia ter se levantado contra, mas se ele assim fizesse, provavelmente seria morto também, né? E deveriam ser cumpridas as escrituras, deveriam ser cumprido aquilo que os profetas tinham dito acerca de Jesus, como ele morreria, depois para ressuscitar, para que se cumprisse tudo o quanto foi dito, para que ele então viesse. Ele é o chamado Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Tirou todo o pecado do mundo, mas, como a gente costuma falar aí, né, não adiantou muita coisa. Os homens foram se corrompendo novamente, mas não fosse Jesus, ninguém, preste atenção nisso, ninguém teria salvação, né? Porque a corrupção, o pecado é o que eu digo, né, gente? Até se converter, pelo menos, todo mundo tem. E mesmo depois de se converter, de aceitar Jesus, as pessoas acabam tendo pequenos pecados, como por exemplo, falar mal dos outros, como por exemplo, ter ódio, ter raiva. Não digo que muitas vezes não tenha razão, tá? Mas isso é uma questão de pecado, né? Então, várias coisas a gente pode colocar como pecado. A gente pode estar desejando as coisas que o outro tem, os bens que o outro tem, como vou explicar para você, a bonança, as propriedades, tudo aquilo que o próximo tem, né? Que já falei para vocês, quando se fala desejar a mulher do próximo, não quer dizer só a mulher, mas sim as coisas que aquelas pessoas têm. E quantas pessoas, né, que a gente conhece desejam ter o que a gente tem, desejam estar no nosso lugar. Muitas vezes a gente desejava estar no lugar de outras pessoas sem saber sequer a vida que aquelas pessoas levam, né? E muitas vezes são pessoas que a gente sabe, que a gente tem certeza pelas atitudes, pelas coisas que ouve falar, pelas coisas que vê, se são pessoas de mais fama, ou vê na mídia, políticos, nas notícias de jornal. Muitas vezes você fica se perguntando, mas como que aquela pessoa tem tudo aquilo e eu não tenho nada? Calma, calma. Se você tem Jesus, você tem muito mais do que aquelas pessoas. Porque tudo o que aqui está nesse mundo, a traça rói, a ferrugem consome, como se diz. Mas aquilo que você vai adquirindo, aquilo que você vai granjeando, aquilo que você vai tendo para a sua vida, estando próximo, estando junto, estando íntimo de Jesus, isso nada no mundo pode lhe tirar. Nem a morte sequer pode lhe tirar. Ninguém, por mais poderoso que seja, por mais que diga, ah não, político X, Y, Z, por mais que tenha um cargo de poder, por mais que seja seu chefe, seu isso, seu aquilo, seu... não interessa, não pode lhe tirar. Aquilo está com você, aquilo está no seu íntimo, aquilo está na sua alma, está no seu coração, você está com Jesus. Então, primeiro isso é o mais importante de tudo. O resto pode ou não vir depois, vem com o tempo, vem no tempo de Deus. Esse ano, de novo, é o ano da provisão. Então acredite na provisão,
de Jesus Cristo. Quando a gente fala de provisão, nunca esqueça também, a gente não está falando só provisão de bens materiais, provisão de dinheiro, provisão... Não, não é nada disso. A provisão é você ter aquilo que você precisa. Então pensa, o que você realmente precisa? Quando eu falo o que você precisa, não é o que você quer, é o que você realmente precisa. O que você realmente precisa, pode ter certeza absoluta que Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe dar. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente precisa é aquilo que a gente quer. Não é, não é. Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Tá ok, gente? Nos vemos novamente hoje, às 7 da noite, então já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está sempre reclamando, que acha que não tem nada na vida. Tem sim, se tiver Jesus, tem tudo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos logo mais.